Graças a Deus, amém? Eu sou o pastor Aníbal e estou trabalhando juntamente com o pastor Ana há 6 anos mais ou menos. Eu sou professor de criança, professor evangelista de criança, formado pela PEC, Aliança para a Evangelização de Crianças. Hoje existe mais de 150 países no mundo com o objetivo de evangelizar crianças. Eu gostaria de perguntar para o Ministério de Evangelização se tem algum professor de crianças aqui. Tá bom? Não tem. Né? Vocês no Ministério de vocês evangelizam crianças ou só mais adultos? Evangelismo é geral. Geral, né? Mas alguém tem curso, já fez curso para treinamento, para trabalhar com criança, para abordagem de criança? Não é? Eu trabalho com criança há mais de 30 anos, sou professor de criança. E há mais ou menos 15 anos eu trabalho com treinamento de professores para se tornarem evangelistas de crianças. Por que isso? Nós damos prioridade ao evangelismo de criança porque o evangelismo com criança foi colocado como prioridade no evangelismo de Jesus, sabe disso? A atividade do evangelismo de Jesus é através com crianças e depois com adultos. Nós vamos provar pela palavra de Deus o que a palavra de Deus fala a respeito disso. Eu tenho aqui a Débora, que é professora de criança, vou falar com a Débora. Não é professora de criança, chata, é mais chata que o dia. Uma Conceição, professora de criança, missionária Conceição, professora de criança, e pastor Anderson, professor de criança. Ou seja, nossa igreja, nós temos um grande número de irmãos que são evangelistas, mas também trabalham com criança. Por quê? Se alguém receber o treinamento para se tornar um professor evangelista de criança, ele vai estar apto para evangelizar o mundo. Sabia disso? Se você tem capacidade de evangelizar o pequenino, você vai estar apto para evangelizar o mundo. Porque a maneira como se trabalha com criança, como se fala com a criança, é algo primordial no trabalho de evangelização. Por quê? A maneira como se fala com a criança é diferente da maneira que fala com o adulto. Você não pode falar com a criança, você fala como? É diferente. Então você vai ser preparado para estar falando com a criança da maneira mais simples possível, para que ela possa compreender aquilo que você tem para passar para ela. E se você conseguir trabalhar dessa maneira, com simplicidade, mensagem simples e objetiva, você vai estar apto para falar com qualquer adulto. Não é a palavra de Deus? Olha só os livros de Mateus, capítulo 14, 18. Esse curso que estarei dando aqui rapidamente, esse curso nós fazemos ele um dia inteiro, de 8 da manhã às 18 horas. Então, vou falar em 15 minutinhos, no máximo 20, para estar terminando. Por quê? Essa é a apresentação do trabalho que nós fazemos, o treinamento de pessoas para estarem trabalhando como professores e evangelistas de crianças. Então, esse curso é o dia todo. Há 15 anos nós trabalhamos nesse curso. Eu, pastor Anderson, André, psicóloga também, André, esposa, pastor Anderson. Vamos nessa igreja, nós somos convidados para estar aplicando esse curso nessa igreja. Então, o objetivo do curso é preparar homens e mulheres para estar fazendo o trabalho com criança, evangelismo com criança. Então, eu vou dar uma pincelada para vocês. E se de repente o pastor interessar ou não interessar, e para marcar um dia, para marcar aqui um dia inteiro,
depois do curso todo, vocês estavam sendo preparados para se tornarem evangelistas de crianças. Amém? Vamos lá. Mateus 18, versículo 1 ao versículo 5, diz o seguinte: naquela hora aproximavam-se de Jesus e os discípulos, perguntando: quem é porventura maior no reino dos céus? Jesus, chamando a criança, colocou no meio deles e disse: em verdade eu digo que se não vos converteres e não vos tornares como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como essa é meu nome, a mim me recebe. Vamos imaginar a cena. Jesus estava em caminho, uma estrada que ia para Cafarnaum, com seus discípulos, e alguns dos discípulos estavam conversando entre eles, discutindo quem era maior entre eles. Imagina a cena. Eu dizendo: eu sou maior, eu sou melhor. Porque sempre que há uma indecisão, eu pergunto qual é o mestre que resolveu o problema. Outra vez você pode dizer: não, mas eu sou o melhor porque eu tenho um grau de escolaridade maior dentro do grupo. O outro poderia dizer: não, mas eu sou o melhor porque eu tenho mais dinheiro. Eu era cobrador de impostos, eu tenho poder financeiro. Ou seja, a discussão entre eles é algo que às vezes acontece nos nossos dias. Nós não discutimos dessa maneira, mas agimos dessa maneira. Como que cada um de nós queremos ser o melhor, o mais importante. O que Jesus faz? Deus faz isso com uma criança, como o Cristo falou assim: olha, se vocês quiserem ser grandes no reino dos céus, você tem que fazer como uma dessa criança. Uma criança é o quê? Simples. A simplicidade de uma criança. E nós só teremos espaço no reino dos céus se nós nos tornarmos simples como uma criança. Às vezes nós achamos muito importante o meu carro na igreja, a minha posição, o dinheiro que eu tenho, o carro que eu tenho. Isso nos coloca em vantagem sobre os demais. Mas para nós sermos grandes no reino dos céus, é preciso fazer apenas uma coisa: ser servo. Ser servo. Aquele que quer ser grande deve fazer o quê? Servir a todos. E o exemplo que isso deixou para nós, foi o que ele fez. Ele, como sendo o Filho de Deus, o próprio Deus, ele serviu a todos. Ele deu a vida dele no Calvário para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Hoje somos salvos porque Cristo, o Filho de Deus, se fez servo e se colocou em nosso lugar na cruz. Então, para sermos grandes, precisamos o quê? Nos tornarmos pequenos. Pequenos. E a ideia de Jesus vai passar por um discípulo que eles pensavam o quê? No versículo 3 fala assim: olha, e diz: em verdade eu digo que se não nos converteis e não nos tornarmos como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Primeira coisa é se converter. Tem muitos irmãos dentro da igreja que não são convertidos, precisam de conversão. O que é conversão? Mudança de direção. Você está nessa direção aqui, você tem que mudar. Daqui, você fazer isso, dar a volta e mudar a sua direção. Há coisas que estamos fazendo na nossa vida que faz com que nós nos tornamos não servos, mas inimigos da palavra de Deus. Que em vez de ajudarmos no ministério, no evangelho, na igreja, ao pastor, nós vamos o quê? Impedir as pessoas de ir a Cristo. Assim como os fariseus faziam. Então nós, como servos de Deus, evangelistas, devemos nos preocupar o quê? De ser servos, converter. E depois o quê? Se fazer como uma criança. Humilde, sincero, simples, assim como o nosso Senhor Jesus foi. E deixou esse exemplo para cada um de nós. No versículo 4 ele fala o seguinte: portanto, alguém que se humilhar, olha só, presta atenção, alguém que se humilhar como essa criança, esse é o maior do reino dos céus. Jesus aqui poderia ter pegado um discípulo e falando assim: olha, esse aqui é o exemplo. Recomendar deles. Eu falei: esse aqui é o exemplo. Sejam todos como esse discípulo aqui, ele é o exemplo. Jesus não fez isso. Uma criança não tinha curso,
seguir. E esse é o exemplo para cada um de nós. É o exemplo que devemos seguir. Exemplo de humildade, para que possamos alcançar aquilo que Deus nos deu para fazer e pregar na palavra dele. No versículo 6 diante, no versículo 9, fala sobre os tropeços. Há muitos irmãos que pregam nesse texto, mudando realmente o conceito dele, mudando porque o objetivo de que ele foi escrito. Esses versículos aqui dá continuidade à missão de Jesus a respeito das crianças. Eu falei no início que a prioridade de Jesus no seu ministério é o quê? As crianças. Então aqui ele começa a falar sobre os tropeços. Os tropeços que podem levar a criança a se escandalizar. Então ele fala aqui, olha, versículo 6: qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos, a criança, tá? A palavra pequeno aqui quer dizer micro. Quer dizer micro. Criança pequena, bem pequena. E ele fala assim, olha, qualquer um que fizer tropeçar nesses pequeninos que creem em mim, melhor seria que lhe pendurasse uma pedra no pescoço pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Não sei se vocês conhecem a pedra de moinho, mas a pedra de moinho ela tem 300 quilos. Olha o que Jesus falou para os discípulos, ensinou para eles: olha, é melhor que você tenha uma pedra dessa de 300 quilos, amarre no pescoço uma corda e se joga no mais profundo abismo, mas não cause escândalos. Não cause escândalos na vida de um pequenino. Olha a importância que Jesus dá a uma criança. Olha a nossa responsabilidade. De repente você nunca parou para pensar sobre isso. De repente você nunca parou para pensar sobre isso. Eu vou explicar novamente. Jesus, ele diz que é tão importante que uma criança seja bem cuidada, que tenhamos uma boa atenção para com ela, para que ela não seja escandalizada por causa daquilo que eu faço, daquilo que ela me vê fazer. Melhor seria que fosse lançado no mais profundo abismo, amarrado uma pedra com pessoa de 300 quilos, do que levar a criança ao escândalo. Mas o que é levar a criança ao escândalo? Uma certa vez, o seu pastor amigo meu falou que estava pegando uma igreja lá em Teresópolis, bem grande. E no final, quando ele fez o apelo, uma criança levantou lá de trás e veio em direção a ele para aceitar Jesus. E no meio do caminho, o diabo segurou o braço da criança, mandou-se atrás e falou assim: senta, porque isso aqui não é para você. Olha a situação. Isso é impedir a criança de ir a Cristo. Isso é causar um escândalo. Não podemos causar escândalo também pelo nosso mau comportamento. Porque às vezes não entendemos ou pensamos que a criança está observando, está olhando tudo que nós fazemos. Tem um dito popular que fala assim: olha, faz o que eu mando, não faço o que eu faço. Não é isso? Você pode mandar a criança por vezes fazer uma coisa, mas ela vai aprender com você aquilo que ela viu você fazer. Então, o que você fizer perto da criança, a nossa vida vai ter problema. E pode ser que você leve a criança ensinando para o seu comportamento, para as suas atitudes. Então, se tiver que acontecer, antes de acontecer, pense nisso. Pense nisso, nesse texto. Nós não podemos levar a criança ao escândalo. E Jesus vai mais à frente, fala assim: melhor você perder uma mão, perder um pé, perder o teu olho, do que levar uma criança ao escândalo. Já pararam de pensar sobre isso? Melhor perder a mão o quê? São nossos atos, são nossas atitudes, nossos pés. Nossos pés nos levam para lugares, tá? Lugares às vezes indesejáveis e que pode levar a criança ao escândalo. Nosso olho, nós podemos ver algo que precisamos fazer e não fazemos, e acabamos levando uma criança ao escândalo.
João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo, quando ele fala, João, quando ele fala, Deus amou o mundo, aqui deve ter crianças. E quantas vezes nós vamos entregar o Evangelho para adultos, somente para adultos, e as crianças ficam de lado? Quando eu deixar um professor de criança da equipe, não tem professor de criança. Para poucos crianças. Porque vai chegar situações em que vai precisar falar com a criança. E para você falar com a criança, ensinar a criança, admoestar uma criança, evangelizar uma criança, falar com uma criança de Jesus, você tem que ter preparo para isso. Eu fiz curso da PEC, tem mais ou menos 30 anos que eu fiz o curso. Mudou completamente a minha visão do pensamento em relação ao trabalho infantil. Eu já era professor da igreja onde eu ia, mas não tinha noção nenhuma do que deveria ser um professor de criança. E o curso da PEC era 2 vezes por semana, durante o ano inteiro. Eu fiz na primeira minha batista ao campo. Fiz o curso aqui. 2 vezes por semana, de 7 às 19, às 22 horas, o ano inteiro. Ou seja, um professor de criança tem que ter preparo. Não é qualquer um que vai evangelizar uma criança. Você tem que estar preparado para isso. Porque se você não tiver preparo, em vez de você levar a criança a Cristo, você pode estar espantando ela, afastando ela de Cristo. E é em Mateus 19:13, vamos ler? Mateus 19:13 diz o seguinte: trouxeram então algumas crianças para que eles pusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os impeçais, de vir a mim, porque buscais é o reino dos céus. As crianças não podem ser impedidas de ir a Cristo. E muitas vezes as nossas atitudes, até não nos prepararmos para estarmos falando com elas, nós estamos impedindo a criança de ir a Cristo. O texto é bem claro. As crianças queriam chegar a Jesus, o discípulo está fazendo o quê? Impedindo elas de ir a Jesus. Não seja um empecilho para que as crianças vão a Cristo. Seja alguém, um instrumento que leve as crianças a Cristo. O Senhor Jesus, quando, antes dele ir à cruz, ele falou para os discípulos: olha, todos vocês vão me negar. Porque a profecia diz que primeiro o pastor e as ovelhas se dispersarão. Aí Pedro diz assim: não, Senhor, todo mundo pode chegar, mas eu não vou te contar. Eu vou contigo até o final, pode contar comigo. Jesus falou para ele: olha, antes de dar diante, 3 vezes me negarás. Passou-se a situação, Jesus foi preso, todo mundo fugiu. Onde estava Pedro? Fugiu junto. Jesus, após sua ressurreição, ele chamou, foi até onde estavam os discípulos, como havia combinado, se apresentou a eles, mas ele tinha uma cena de conta para fazer com Pedro, porque ficou algo faltando entre eles, precisava ser conversado, ser sentado. Jesus chamou Pedro em particular e falou assim: Pedro, tu me amas? Qual foi a resposta de Pedro? Sim. Fala bem alto. Sim. Eu te amo. E qual foi a ordem de Jesus para ele? Fala bem alto. Apacenta minhas ovelhinhas. Foi? Ovelhinhas. Apacenta minhas ovelhas, né? Não é isso? Isso está errado. Ovelhinhas. Ele falou: apacenta os meus ovelhos. Depois que ele falou, mandou que apacentasse as ovelhas. Primeiro mandou falar com Deus: por que será? Por que será? Porque ele não mandou somente para ele apacentar as ovelhas. Primeiramente, mandou apacentar as ovelhas. O que é cordeiro? É filhote de? Ovelha. Filhote de? Ovelha. Ovelha.
Então, a prioridade do Evangelho de Cristo são as crianças. Primeiro as crianças, depois os adultos. As crianças estão em primeiro lugar no ministério de Cristo. A prioridade são as crianças. E muitos irmãos sequer se preocupam em ler o texto. E geralmente a resposta é: apacenta os meus ovelhas. Não é ovelha. Primeiramente é por Deus. Apacenta os meus ovelhas. A prioridade no ministério de Jesus são as crianças. Então, amados, quando terminamos já, o objetivo nosso é mostrar que ainda não estamos prontos. Ainda não estamos prontos. Precisamos melhorar um pouco mais. E para serem servos fiéis, obedientes, nós precisamos o quê? Cumprir aquilo que Cristo determinou para nós. É que o nosso trabalho de evangelização, a prioridade deve ser os pequeninos. Os colocamos à disposição, caso queiram esse treinamento. É só falar com o pastor antes, também o pastor também. Posso auxiliar. E nós teremos aqui pequenos cursos para vocês serem treinados e preparados para esse objetivo. Estar levando com comunidade o evangelismo, primeiramente as crianças e depois os adultos. O Senhor nos abençoe.